Nesse DNI Direito, a gente recebe aqui a mãe de uma vítima de um abusador sexual que é pai dessa criança. Essa senhora entrou com um processo, logicamente, após ter o relato do seu filho ter sido abusado pelo pai. Hoje, ela não quer ser identificada, não vai se identificar, mas a gente teve, após a nossa conversa, conversamos aí nesse final de semana, alongadamente, com robusta documentação, com documentação traduzida e juramentada por consulado e por embaixada, os tratados de documentos emitidos em outro país, e nós conversamos alongadamente, tivemos a grata surpresa, não surpresa em ter o serviço da polícia sendo executado, mas sim a execução perfeita da polícia em prender esse abusador. Mãe da vítima, agradeço a presença, o carinho e nos dar essa oportunidade para a gente tratar desse assunto que nos causa tanta dor. Muito obrigado. Boa tarde, Evandro. Agradecer a oportunidade de falar sobre um caso tão delicado, tão chocante, e que até hoje, passados 5 anos do estupro, ainda há muitas sequelas, principalmente no menor, porque ele era uma criança superdotada, era uma criança social, vinha se desenvolvendo bem, e hoje é uma criança medrosa. Pra você ter uma ideia, ele tem medo de tudo. Ele é nervoso, ansioso, e ele anda roendo as unhas, e eu pedi para ele para não roer mais as unhas. Ele agora está mordendo os dedos. Ele está com os dedos machucados. Tive que botar remédio agora à noite. Isso após 5 anos, né? Então ele continua fazendo tratamento psicológico e assim, refletindo de ontem para hoje, após 10 dias que o mandado de prisão foi expedido, né? Refletindo, o que mais me choca nessa história toda é assim, a violência institucional, né, que as vítimas passam, né, as mães, né, os pais também, e as crianças, porque não há uma comunicação, uma congruência entre Conselho Tutelar, Ministério Público, vara da infância e juventude. Não há um ponto em comum, né? E há ainda muita misoginia, também machismo. Infelizmente, esse assunto de abuso sexual, estupro de vulnerável, ainda é tabu, né? E aconteceu esse caso, foi no Nordeste, e no Nordeste o machismo, a misoginia ainda são mais acentuados, né? Então, já não basta o problema grande que é ter um filho de 4 anos sendo estrupado pelo próprio pai, ainda ter que provar o óbvio, né? Então, assim, eu estava refletindo, olha, eu paguei 8 advogados aqui na França e no Brasil. 8 advogados, e eles não acreditavam em mim. Meu Deus. Não acreditavam em mim. Eu tinha que provar o óbvio, né?
Assim, inclusive, eu tive que passar por 3 tradutores juramentados, porque o primeiro, que mais trabalhou, eu tenho uma impressão que quando ele chegou ao laudo psiquiátrico que confirmou que houve estupro, como ele é aí do Brasil, de Recife, eu pensei que ele tivesse sido ameaçado. Que isso? Porque quando ele chegou ao estupro de fato, ele desistiu do caso. Ele sumiu. Ou melhor, ele ficou com medo Foi, de... de represália. Isso. Mas isso, senhora, mãe de vítima, que é vítima também. A senhora também é vítima. A vítima de violência contra a criança e o adolescente, ela é vítima. Ela tem que ser tratada como vítima, porque ela sofre a dor do seu filho. Então, é uma dor em vida absurdamente grande que, lamentavelmente, não será apagada. Nós tivemos recentemente um caso também de violência sexual. Então, melhor, isso é uma coisa corriqueira, é uma coisa que acontece com frequência. Nós tivemos também entrevistando a deputada Silvânia Pi, inclusive ontem à noite falei com ela, nós conversamos, e ela me relatava que crianças de 2 anos de idade eram, sim, leiloadas e vendidas como coisa para abuso sexual em um grupo de WhatsApp. 9 pessoas foram presas. Mas o que eu bato muito, senhora mãe de vítima, esse senhor, eu quero nominá-lo por completo. Ideobrando Tenório de Albuquerque Filho. Esse sem luz, eu vou respeitar a senhora como uma mulher e não vou falar as coisas que eu quero dizer. Então, eu vou respeitá-la por isso. Não por ele. Esse sem luz. Ele é preparador físico. Ele é professor de escola de futebol e de times de futebol. Esse cara trabalhava com criança e adolescente, atualmente em Barra de São Miguel, Alagoas. Já trabalhou na Alemanha, na Bélgica e na Argentina. Esse cara, hoje, atualmente, tem 64 anos. E aí eu faço minha crítica à nossa mídia brasileira. Classifica-o como idoso. Para mim, idoso, logicamente que a lei diz aquele que tem determinada idade. Isso. Preparador físico é preso em Maceió acusado de estuprar o próprio filho e era suspeito de estuprar outras crianças. E essas outras crianças, muito obrigado, Calvoso. Essas outras crianças, existem 8 processos que ele está respondendo, sendo que existem 11 casos que são suspeitos. Então, melhor, ele é quanto mais contundente e ele não parou. Aproveitando mais esse corte aqui da Oplit, a Oplit, que ela é o delegado, agradeço ao delegado-geral de Polícia Civil de Alagoas, doutor Gustavo Xavier, e também ao coordenador da Oplit, doutor Antônio de Paula, que é a Operação Policial Litorânea da Polícia Civil. Muito obrigado aos senhores que conseguiram colocar em cárcere esse monstro. Ele é um monstro. Esse monstro, atualmente tem 64 anos, é nominado pela mídia impressa aí, pela mídia que está fora, como idoso. Um preparador físico idoso. 64 anos aí. Putz, grila, me ajuda. Me ajuda. Ele não é idoso, não. Se ele fosse idoso, ele não quereria e não manteria uma conjunção carnal. Entendeu? Aí. Ó, isso daí, diário, falando que idoso é preso em Maceió. Idoso não. Idoso que eu tenho na minha cabeça é um senhorzinho andando de bengala. É um senhorzinho que só quer jogar baralho, jogar dama, já está aposentado na sua vida, não quer mais nada. Esse monstro que está aí entrando dentro desse carro da Polícia Civil, parabéns, Oplit. Parabéns aí aos nossos amigos da Polícia Civil de Alagoas.
Toninho de Paula, @ Toninho de Paula lá, pode seguir o cara é brabo, que é coordenador da OPLIT, e é o delegado-geral de Polícia Civil de Alagoas, doutor Gustavo Xavier. Muito obrigado pelo excelente serviço que prestaram à sociedade em recolher lixo. Isso para mim é caminhão de lixo, onde esse lixo tem que ser estocado. A cara bonitinha do rapaz aí, ó. Esse daí é o seu Ideobrando Tenório de Albuquerque Filho. Vamos olhar bem para a cara desse cara aí. Deixa bastante tempo, por favor, Calvoso. Por favor. Por quê? Gente do Brasil inteiro, da Argentina, da Alemanha, a senhora agora fala da França. A gente fazendo aqui do Rio de Janeiro, nós conseguimos chegar na senhora e a senhora me procurou. Imediatamente a gente correu atrás, ligou para amigos, como eu disse à senhora, nós ligamos para amigo da Polícia Civil, de delegado de Polícia Civil, para deputado federal, que é delegado de polícia, que é delegado de Polícia Federal, nós ligamos para eles e pedimos, eu tenho um mandado de prisão em aberto de um estuprador que estuprou o próprio filho de 4 anos. Desculpa falar tão alto, senhora, eu estou me segurando. Mas eles falaram, Evandro, o que pudermos fazer, estaremos fazendo. É final de semana? Não. É dia utilíssimo para prender vagabundo. Esse camarada aí, eu tenho certeza absoluta, como eu disse à senhora no sábado pela manhã, eram 7h30 da manhã, hora de Brasília. Foi a hora que a senhora me ligou. Eu falei, nós vamos colocar esse bandido na cadeia. Eu quero tratar de um assunto de direito agora. Em sentença muito bem prolatada pela 7ª Vara Criminal de João Pessoa, na pessoa do excelentíssimo senhor doutor juiz de direito Geraldo Emílio de Porto, ele condenou a 13 anos e 6 meses de reclusão a esse lixo que aparece aí. Lamentavelmente, eu tenho que dividir a tela com esse lixo, mas é utilidade pública. Desculpa se eu vou me estender, mas eu acho necessário, inclusive para a gente colocar um ponto nisso daqui. Em sentença prolatada, nós temos uma situação em direito que alguém vai falar, a justiça foi feita. Ele vai ficar na cadeia, já que tem 64 anos, vai sair com 77 para 78 anos. Lamentavelmente não. E aí eu clamo aos meus amigos deputados federais, aos meus amigos de polícia militar, de polícia civil do Brasil inteiro, de polícia federal, que ajudem a gente a engrossar o couro, que o crime hediondo não pode ter progressão de regime. A lei de execuções penais no Brasil, ela tem que parar de beneficiar vagabundo. Esse cara ele não pode sair nunca da cadeia. É recorrente que faz e fará como fez. Se ele fez com o próprio filho, ele não vai fazer com o filho de outrem, para falar o português casto e correto. Eu lamento muito. Eu gostaria de estar conversando com a senhora de outros assuntos. Mas, lamentavelmente, os documentos que me chegaram às mãos pela senhora, dos laudos psiquiátricos que foram feitos no filho da senhora, chocam. E é aquele negócio. Eu não falo francês, mas a gente tem alguma noçãozinha da língua francesa. Então, em determinados pontos, eu quis ali puxar do francês, da tradução juramentada, para ver se estava ok. Mas a sentença prolatada pelo juiz de direito da 7ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, da capital João Pessoa, foi muito feliz. Ele sim julgou com humanidade. Ele não podia dar mais, mas eu acredito que ele gostaria de dar mais pena para esse vagabundo. Eu queria abrir aspas aqui e pegar só uma parte da sentença dele, antes que eu lhe faça uma nova pergunta, já sabendo que eu estou me estendendo demais. Mas eu acho muito importante. Abre aspas para a sentença prolatada pelo excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 7ª Vara Criminal de João Pessoa, na Paraíba. Que no dia 30 de 10 de 2018, a vítima foi visitar seu genitor, oportunidade que foi abusado sexualmente por ele, ora denunciado. Narra os autos que o citado dia os familiares perceberam atitudes estranhas no menor, tais como certo incômodo, sem querer falar sobre o que teve com o pai, colocou a mão no bumbum, segurou o pênis e ficou com prisão de ventre. Sigo ainda em outro ponto. Abro aspas. A psiquiatra relatou que, em conversa com o menor, ele disse:
a senhora me perdoa ter que ler isso e fazer reviver esse momento terrível, mas eu acho que todo mundo precisa saber. Abre aspas, de novo, uma criança de 4 anos de idade. Meu pai me machucou. Ele colocou o seu pênis dentro da minha bunda. Eu não quero voltar a ver meu pai. Outro trecho. Meu pai me pediu para tocar no seu pênis. Papai não é bom. Senhores, progressão de regime tem que acabar no Brasil. Eu vou fazer uma pergunta que estava lá para o final, mas eu vou fazer logo do começo, porque eu estou... A senhora acha que foi feita justiça? Olha, na minha concepção, a justiça foi feita parcialmente. Por quê? Porque um psicopata, uma pessoa bipolar, que vem ser condenada pela primeira vez aos 64 anos, significa dizer que o sistema já falhou. Porque eu acredito que pela biografia desse criminoso, ele fugiu de casa aos 12 anos e ele morava na marquise do estádio de futebol. Então, eu acredito que ele tenha sido abusado também. E ele, pela história que eu sei dele, ele mudou muitas vezes de endereço, mudou muitas vezes de apelido, porque no futebol tem vários apelidos. Então, o nome dele é Hildebrando, mas ele é conhecido por Del, por Helder, por Casão, Casa Grande. Então, ele mudou muitas vezes de endereço, mudou muitas vezes de apelido. Então, quantas vezes ele fez vítimas? Quantas vítimas ele fez ao longo de 64 anos? Quantas vítimas? Meu Deus. E eu tenho certeza, e posso afirmar com 100% de convicção, que ele faz parte de uma rede internacional de pedofilia. Uau! Porque eu tive acesso ao notebook dele e encontrei 35 mil fotos de menores. 35 mil. 35 mil? 35 mil fotos de menores. E além das fotos dos menores, tinha os receptores, homens adultos, na sua maioria. Ele já morou no Japão como jogador de futebol. Ele morou na Argentina, na Bélgica, na Alemanha, na Colômbia. Ele jogou na Portuguesa de São Paulo. Ele jogou no Argentino Júnior, na Argentina, né, em Buenos Aires. Sim. Ele fez parte da equipe brasileira de futebol de Masters. Então, ele é uma pessoa conhecida. Desculpa. A família dele, Hildebrando Tenório de Albuquerque, de Alagoas, é uma família conhecida, tradicional. Tá? O pai dele foi secretário das Finanças de Alagoas, Hildebrando Tenório de Albuquerque. O sobrinho dele é vereador, ele se chama Hildebrando Tenório de Albuquerque Neto, na cidade de Marechal Deodoro. Então, é uma família tradicional que ocultou muitos anos os crimes dele, tá certo? Porque quando a gente vai na ficha corrida, nas condenações, a gente não acha. Então, eu estou aqui conversando com você, enaltecendo o nome dele, porque hoje eu vi, ele foi preso ontem. Sim. Hoje eu vi, e o senhor viu também, uma dezena de sites e apenas um ou dois disse o nome dele. Então,
Nós vamos colocar. Bota, Calvoso, bota a foto do boneco de novo aí, por favor. Bota a foto do boneco aí. Esse Zé. Esse lixo aí. Vamos botar aí. Pois Senhora, então, senhora vítima. Senhora, você é vítima. A senhora é vítima desse cara aí. Agora, ele pode ser poderoso. Ele pode ser. A gente não é poderoso. Mas sabe quem é poderoso? Quem tem o poder, efetivamente? É o povo. O povo tem o poder. No dia que o povo descobrir que tem o poder. E como é que a gente tem o poder e a gente é povo? Porque a gente tem amigo. A gente tem amigo dentro do futebol. A gente tem amigo influente dentro do futebol. A gente tem outros amigos que são jogadores de futebol, são ex-jogadores de futebol. A gente vai lá espiar onde é que esse cara tá, onde é que esse cara passou. Nós vamos chegar e fazer chegar o máximo de gente possível e multiplicar isso para que todos os crimes e todas as pessoas que tiveram contato com esse lixo e que se infectaram por esse lixo, eles vão levar à tona para esse cara nunca mais sair da cadeia, apesar de termos um problema muito sério no Brasil, a qual critico e peço vênia à senhora para poder esclarecer. A gente vai classificar esse crime como um crime hediondo, tá? E o crime hediondo são os crimes também são considerados crimes hediondos, os crimes, dentre eles crimes sexuais contra crianças e adolescentes, e o estupro de vulnerável também é um crime hediondo. Só que ainda, o que quer dizer hediondo na simples acepção da palavra? Hediondo é aquilo de mais grave, absurdo. Mas no Brasil, o absurdo ele pode ser remissivo. E a gente pode ter uma remissão, a gente pode ter uma progressão de regime. A lei das execuções penais ela trata da progressão de regime em crimes hediondos. Meu Deus do céu! Que ignorância jurídica é essa? Senhores legisladores, senhores deputados federais, retirem isso. Não pode ter progressão de regime em crime hediondo. Isso é promover o crime. Por quê? Ele foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão. Mas, como a senhora me disse agora, ele não teve ficha criminal anterior, ele então é primário, então ele tem bons antecedentes, ele tinha emprego fixo na cidade de Barra de São Miguel, em Alagoas. Ele vai só cumprir a pena dele e depois ter a progressão de regime para o semiaberto, ou, pela idade dele, até para regime domiciliar, com 2/5 de pena. Então, o juiz faz uma sentença, um trabalho excepcional em matéria jurídica, a polícia faz o trabalho dela de prender, e agora a justiça depois vai ter que soltá-lo com 2/5 de pena. É um absurdo, minha senhora. O que a senhora acha disso, de progressão de regime em crime hediondo? E eu sei que a senhora não é leiga em direito. Então, tem que se ter em conta que o perfil psicológico desses criminosos, o perfil é de psicopata. Então, esses psicopatas, eles não podem viver em liberdade, porque eles são, a periculosidade é de alto nível, porque existe psicopatia de leve, de médio e de alto grau. Mas uma pessoa que faz um crime hediondo, né, que violenta um inocente de 4 anos de idade, é crueldade extrema. Então, essas pessoas elas não podem viver na sociedade. Elas não têm condições de viver na sociedade. E, Evandro, eu também estou aqui porque o estado de Alagoas é um estado pobre e onde ele era professor, que é uma praia bem turística, né? Ele era professor de crianças pobres. Então, eu fiz uma pesquisa muito grande sobre a vida dele, porque eu e meus advogados aqui na França, a gente queria enquadrá-lo no crime de pedofilia.
Então, eu fiz uma pesquisa muito extensa e o que a gente chegou à conclusão é que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Então, ele dava dinheiro, dava presentes para esses menores, ele aliciava, né? Ele patrocinava o tráfico, tá certo? Ele também se aproveitava de menores que usavam drogas para usar sexualmente, tá certo? E essas crianças, foram 8, né? Que ele é professor dessas crianças, elas não têm condições de defesa de famílias pobres. Então, a minha missão aqui, de estar com o senhor, conversando agora sobre esse caso terrível, é que esse processo está em curso na vara de São Miguel dos Campos, né, na 4ª vara, que eu até lhe mandei a certidão, né, é que que haja condenação para esse monstro acerca das 8 vítimas que ele fez. Inclusive, eu soube que os populares, como você falou, tentaram lixar ele na cidade, porque ele tentou fugir, e para ele não fugir, ele estava com tornozeleira eletrônica. Né? Então, a nossa missão é que esse caso agora não seja impune, não seja arquivado, né? Que ele seja condenado pelo estupro desses 8 menores também. Mas será? A gente vai fazer muito barulho. Como você disse, nesse aliciamento e de pessoas pobres, com dinheiro, com presentes, e às vezes coisas até bastante infantis. Em relato também, que eu retirei parte da sentença, um dos relatos lá da psiquiatra que atendeu seu filho, vítima, a criança diz que ganhou um carrinho, um Relâmpago McQueen, para que ele não relatasse aquilo que teria ocorrido. Ou melhor, aí eu discordo e peço 1000 desculpas à senhora em discordar da senhora quando a senhora diz que ele é um psicopata. Não, ele não é um psicopata. Ele é uma mente criminosa ardilosa que sabe tudo o que está fazendo. Ele pode ter uma psicopatia, que é uma doença do psique, que é o que é? É o cara ser diferente de quem é certo. E ele é louco. Não é nada disso. Ele é ardiloso. Ele usa do momento que ele pode. Por quê? Se eu estou com uma criança dentro da casa, ou dentro de um alojamento, ou dentro de um vestiário, eu sou o mais forte, eu sou o mais poderoso, e ainda assim eu sou o espelho daquela criança, aqueles jovens jogadores de futebol, e promete a eles uma vida glamurosa do Ronaldinho Fenômeno, do Cristiano Ronaldo, você será o novo Cristiano Ronaldo. A pessoa fica inebriada com aquilo. E ainda assim ele se aproveita da ingenuidade do outro. Então ele não tem nada de louco. Ele é bandido. A mente dele é criminosa. Uma pessoa dessa ela tem que ser ceifada do seio da comunidade ad eterno. Ah, Evandro, tem que ter pena perpétua? Eu acho que sim. Pena de morte? Não temos maturidade para isso. Mas a prisão perpétua? Sim. Condene-o. Quantos anos essa criança, seu filho, vai viver? Ontem tivemos falecimento de uma atriz global que morreu aos 94 anos. Eu acredito que seu filho chega aos 94 anos. Se ele foi abusado enquanto tinha 4 anos, a pena base tinha que ser 90 anos sem progressão de regime. Será que se alguém souber que pode ser condenado a 90 anos de prisão, ele vai violar uma criança? Aí sim eu acho que ele é louco. Mas com a pena que ele pode ficar 4 anos e sair,
porque já vai estar mais velhinho, idoso, igual alguns aí não quiseram dar o nome dele, de Delbrando Tenório de Albuquerque, filho. Esse bandido, esse safado. É porque ele está no Alagoas. Manda ele para o Rio de Janeiro. Nós vamos botar ele numa cela bacana aqui. Transfere ele para cá. Nós vamos botar ele num lugar bacana aqui, para ele ver o que é. E também o que eu achei que realmente eu fiquei triste, né, decepcionada, é tratá-lo, como o senhor falou, como idoso. Idoso. Nunca. Porque não é idoso nada. Preparador físico idoso. dá a entender que ele breve já vai se aposentar, ele precisa de um regime especial, de uma dieta, de uma especial, ele tem curso superior, não sei, né? Então mas... assim, ele não pode ter nenhuma benesse, né? Então, mas é isso que a LEP, a Lei de Execuções Penais, ela tem que parar, mas a isso eu vou pedir encarecidamente, como ele prometi à senhora, desde o sábado, às 7h30 da manhã, hora do Brasil, que a senhora me ligou, e nós conversamos alongadamente no sábado, depois trocamos mensagens pelo sábado inteiro, até a noite. Ontem, domingo, pela manhã toda, e na parte da tarde, ao final, nós conseguimos. E, nesse meio tempo, eu consegui fazer contato com algumas pessoas, conversei com alguns deputados amigos, com alguns policiais federais, com alguns delegados de Polícia Federal, que nos ajudassem. Todos eles, Evandro, estamos juntos. Então, é isso aqui a gente fazer. Estamos juntos. O delegado Palumbo, do Estado de São Paulo, hoje deputado federal, já levei o conhecimento dele e, logo após a gente terminar, eu vou ligar para ele também, para que a gente possa bater mais um papo em cima disso. A deputada Silvana Ampi, ela é uma pessoa que conhece muito sobre a situação de criança e adolescente. Nós temos o Leniel Borel, que a gente está caminhando junto com essa situação de violência contra criança e adolescente vítima. Ele conseguiu instituir, inclusive, a Lei Henri Borel contra crimes que acontecem contra a violência contra a criança e adolescente. Existe uma rede protetora, mas essa rede protetora ela é falha no momento onde alguém infringe a lei, porque a lei é branda. A lei no Brasil ela tem que ser punitiva. O Estado do Rio de Janeiro passa por um caos absurdo. O governador do Estado do Rio comunga, e eu comungo com ele, do mesmo pensamento. A gente não precisa de mais polícia no Estado do Rio de Janeiro. A gente não precisa de mais fuzil no Rio de Janeiro. A gente não precisa de mais tanque, mais helicóptero blindado, mais operações de polícia. A gente só precisa de uma justiça que puna. Mas o juiz é a lei que ele tem. E quem é que pode mudar a lei? São os nossos deputados federais, são os nossos senadores. E aqui eu clamo ao povo, de novo. Em quem que você votou? Eu votei no Zé Ruela. Qual é o número dele? O número dele é 9999. Então você vai procurar lá, Câmara dos Deputados. Manda um e-mail pro cara. Você não quer mandar? Manda para mim. Manda para mim. @Evandro P. Moreira, @pode.entendi direito. Que a gente vai encaminhar isso. As denúncias que tiverem de violência sexual, a Associação Henri Borel criou um número de telefone. Depois o Calvoso vai colocar para a gente. 921 DDD 9 8090 8090. Para a gente receber esse tipo de denúncia, para que a gente possa mensurar e mostrar aos nossos deputados, aos nossos governantes, o que está acontecendo com os filhos dos nossos amigos. Eu sou solidário à senhora, não politicamente. Eu sou solidário à senhora na dor de ser pai zeloso, de ser pai cuidadoso. E quando eu vejo que existe uma classe de gente dessa, obrigado, Calvoso, por colocar o telefone. Quando a gente vê uma classe de gente dessa, eu fico estarrecido com que os nossos governantes estejam discutindo sobre outras coisas. Vamos tratar das nossas crianças e adolescentes. Eles são o nosso futuro. Eles são o futuro do Brasil, sim. Agora, se a gente coloca criança que não acredita na lei, se não acredita em regra, o jogo tem que ter regra. E a regra é frouxa. A regra sendo frouxa,
a coisa anda muito desagradável. Numa conversa que eu tive com a senhora, numa das conversas que nós tivemos, a senhora disse que também filmava crianças nuas, inclusive chegou a filmar seu filho também. Isso. Assim, a gente passa um filme, né, na minha cabeça. Filme de terror, né? Assim, a gente pensa que... Meu advogado falou assim, a sua história dá um filme, dá um livro, porque, na verdade, o que eu gostaria assim, também de ressaltar, né, para assim, ficar de alerta, né? Nós convivemos com pessoas que, como o senhor falou, a gente acha que são normais, né? A gente acha que são normais. E esse criminoso, ele é uma pessoa muito dissimulada, muito envolvente. Eu estou falando isso porque ele muitas vezes ele se fez de vítima. Tanto é que ele se fez de vítima que antes do Ministério Público da Paraíba entregar meu filho para ele foi fazer, como se diz, campanha, né? Lá na primeira vara da infância e juventude, em João Pessoa. Ele foi lá para convencer a promotora Soraya de que ele era um bom pai, de que ele estava com saudade do filho, que ele queria se divertir com o filho, né? E quando eu estava aqui na França eu ainda tenho esse e-mail guardado, eu mandei um e-mail para a promotora, para a defensora pública da primeira vara da infância, e disse, olha, por esses motivos, eu gostaria que a visita do pai, do genitor, ao filho fosse uma visita assistida dentro do fórum, né? Dentro da vara lá da infância, porque tem estrutura para isso lá. Sim. E foi negado. Então, a promotora Soraya, ela ainda chegou a me ameaçar. Ela disse, olha, se a senhora causar obstáculo para que o pai veja o filho, a senhora não vai receber autorização de viagem para retornar para a França. Uau! Isso. Que lindo! Isso. Como é que ela chama? Doutora Soraya? Doutora Soraya do Ministério Público da Paraíba. Da Paraíba, da primeira vara da infância. Será que agora ela vai pegar um processo e julgar com mais humanidade? Ou vai pegar e dar seus pareceres pura e simplesmente por estar sentada numa cadeira pública de um salário bastante interessante, numa realidade do Brasil e do Nordeste ainda mais gritante ainda? A senhora acha que isso é poder? Comparecer que a senhora deu com a ameaça que a senhora fez à mãe dessa vítima, a senhora poderia ser copartícipe de um crime. É verdade. Olha que loucura. E além disso, Evandro, quando essa criança tinha um ano de idade, eu já estava indo no conselho tutelar denunciar o genitor. Eu tive 2 medidas protetivas pela Lei Maria da Penha, porque ele me ameaçou de morte 2 vezes. Ele me perseguia, ele invadia meu apartamento, mesmo depois da separação. Ele filmava a criança nua, tomando banho, e colocava no Facebook. Então, e postava no Facebook ainda. Então era uma tragédia anunciada. Então, a gente sofreu várias violências institucionais, porque
nenhum crime é perfeito, porque o criminoso, o psicopata, ele subestima a vítima. Sim. Então foi uma tragédia anunciada. Assim, o Conselho Tutelar sabia, o Ministério Público sabia, a Vara da Infância sabia, e eles deixaram meu filho de 4 anos. Eu fui obrigada a entregar uma criança, passar uma semana sendo abusada. Uma semana sendo abusada. E o ápice foi no dia 31 de outubro de 2018, que esse homem estuprou, fez conjunção carnal com um menino de 4 anos. Né? Esse foi o ápice. E, para estancar a hemorragia, ele colocou a areia da praia no ânus do menino. Dentro do ânus do menino. Né? Então... Peraí. Ele tem conjunção carnal, um homem com uma criança de 4 anos de idade, consequentemente, houve uma ferida, uma fissura, e isso veio a sangrar. Ele vai lá e coloca areia de praia para estancar o sangue? Isso. O menino chegou em casa todo sujo, ele saiu limpo, eu dei banho nele. Ele chegou em casa todo sujo, com muita areia dentro do ânus, sem camisa. E meu filho, ele não gostava de tirar a camisa. Ele chegou sem camisa, sem cueca, sem sandália, os pés todos sujos. E, assim, essa criança, depois desse dia, ficou assim, paralisado, traumatizado, né? Então, imagina que uma criança, hoje com 9 anos, ele tem medo de entrar na piscina. Ele não fica dentro d'água. É uma criança muito medrosa, tem vários traumas. Ele tem dificuldade de se sociabilizar, né? Sim. Então, até hoje faz tratamento psicológico. E também, assim, quando a gente se põe no lugar da criança, é como você falou, aquela imagem do pai herói, do protetor, e O exemplo. ele agredir, ele me violentar, né? E outra coisa que também, assim, é importante de ressaltar dentro do sistema jurídico como um todo, o estupro aconteceu em outubro de 2018, e depois disso, o genitor ele ficou insistindo em ter contato com a criança. Insistindo, ameaçando. Eu fiz vários boletins de ocorrência aqui na França. Ele ameaçou de vir aqui em Paris. E ele me obrigou a ter uma audiência na vara da família de João Pessoa, para que ele continuasse a ter contato via WhatsApp, via webcam com o menino. E a promotora concordou em visitas virtuais. Já estava tudo acertado entre a promotora, ele e sua advogada. E eu peguei a resolução da ONU, né? Os direitos das crianças e adolescentes. Eu peguei a resolução da ONU. Sim, e falei que por essa convenção internacional, que é a maior de todas, que se sobrepõe ao nosso direito interno, à nossa Constituição Federal. Ela foi recepcionada nas nossas leis. Então está lá escrito que a confissão de uma criança vale como meio de prova. Sim. Então, foi isso que aconteceu. Antes do laudo psiquiátrico, que foi a chave final para colocar ele na cadeia, meu filho confessou. Então, no momento final lá da audiência, que já ia ficar certo que a vítima ia continuar tendo contato com seu abusador, eu peguei essa convenção da ONU
e disse: olha, meu filho confessou que foi estrupado. Então, foi aí que cessou a obrigação de visita virtual, né? Então, o que falta muito no mundo todo, porque aqui na França, infelizmente, ainda também é tabu abuso sexual, violência sexual de menores, aqui também é tabu. Então, o que falta no mundo todo é ouvir nossas crianças. Acreditar que uma criança de 4 anos não vai contar em detalhes um filme de pornografia. Não tem como. É impossível. E acabar com essa história de dizer que é a mãe que está fazendo alienação parental, que é a mãe que está botando isso na cabeça da criança. Entendeu? Então, qual é a mãe que quer ver o filho doente? Meu filho tomava remédio para dormir. Uma criança tendo que tomar remédio para dormir. Remédio para dormir, né? E a situação foi tão assim humilhante, vexatória, né? A dignidade da pessoa humana foi tão fragilizada, né, no meu filho, que a justiça francesa, como não conhecia Hildebrando, eles me deram uma medida protetiva contra mim, de dizer que meu filho está doente e a culpa é minha. Meu Deus. Então, eles disseram que eu inventava doenças para o meu filho, que eu mentia para o meu filho, que eu tinha uma síndrome chamada Síndrome de Munchausen, que eu criava doenças, que eu mentia, que eu inventava, que eu exagerava. Então, eu ainda tenho uma medida protetiva aqui. Ainda tenho uma medida protetiva. Estou no 4º ano de medida protetiva. Né? Então, meu filho, além de ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, ele também está sendo acompanhado por outra equipe multidisciplinar da vara da infância. Então, veja que o crime que aconteceu em 2018, até hoje, a gente carrega esse fardo. É um absurdo, eu acho, e falo de novo exatamente com a situação de a nossa morosidade de justiça. Por que, que a nossa justiça demora tanto para uns casos e para outros é tão rápido? Por que, que a gente não vê uma situação, não é de tutela antecipada, que foi uma revolução lá nos anos 90, início de 2000, para a nossa justiça? É julgar efetivamente o caso para que não haja mais dano. Que não haja mais dano. Por quê? Como a senhora bem disse, e eu tinha dito logo no introdutório, a criança tem para com o pai o herói, a pessoa mais forte, a pessoa mais inteligente, a pessoa protetora, a pessoa. Arrumei uma briga na rua, vou correr para onde? Vou correr para casa porque meu pai é meu herói, meu pai é o mais forte, meu pai vai segurar a bronca. Agora, se nessa situação lhe falta, e quem vai lhe agredir é exatamente aquele que deveria te dar proteção, pai eu chamo de zelador. É aquele que zela pelo bem-estar, pela vida, pela saúde, pela dignidade, pela formação de caráter. Eu digo que educação temos em casa, instrução temos na escola. Verdade. Se educação nós não temos em casa, perdemos uma geração. Agora, tendo um dos pilares afrouxados, tem gente que, lamentavelmente, perdeu o pai por um acidente, por doença, por qualquer coisa que valha. E mesmo assim, será um grande homem, uma grande mulher. Será um grande advogado, um grande médico, um grande dentista, um grande. O que ele quiser. A criança pode ser o que ela quiser. Pode ser astronauta. Pode ser o que ela quiser. Não só os empregos antigos que a gente tem na cabeça. Hoje tem tanta coisa nova para se fazer. Agora, aonde lhe falta, eu reforço de novo, esse cara não é criminoso. Ele não é um doente da cabeça. Ele é um criminoso. Ele não é uma pessoa demente, uma pessoa... Ele é ardiloso. Não, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Ele fez tudo de caso pensado. Até porque, não sei se o senhor refletiu sobre isso, ele pensou o seguinte: bem, o meu filho, né, o menor,
vai passar uma semana comigo, depois vai voltar para a escola na França, e o que eu fizer de ruim, de nefasto, quem vai levar a culpa é o marido, Sim, o meu atual marido. sim, Ele fez tudo de caso pensado para culpabilizar o meu atual marido, sim. entendeu? Então, para até ficar mais difícil de provar que não foi ele, né? Então, esse Ildebrando Tenório de Albuquerque, filho, esse preparador físico, esse professor de escolinha de futebol para criança e adolescente, olha a quantidade de gente que passou na mão desse cara em peneirinha de futebol, em escolinha de Isso. futebol. Um cara que jogou no Japão, jogou em São Paulo, jogou no Argentino Júnior, time famosíssimo, jogou na Argentina, país do futebol como o Brasil é, jogou na Bélgica, país forte, Europa, jogou Alemanha. na Alemanha. É, Caramba, é, caramba. Eu queria que esse cara não tivesse 64 anos hoje e que nós não tivéssemos em 2023. Eu queria que ele tivesse lá pelos anos idos lá de 1930 e poucos e ele cometesse um ato infame desse dentro da Alemanha. O que ia acontecer com ele? é. Eu queria que ele cometesse isso na época que teve um outro regime, também na Argentina e também na Colômbia. Caramba, se ele É, cometeu algum crime na Colômbia, o pessoal lá é mais brabo. é, O pessoal lá é mais brabo. Acho que isso não ia deixar sair lá, não. Mas nós é. vamos conseguir fazer com que essa mensagem, senhora mãe dessa vítima, nós vamos fazer com que isso chegue o mais longe possível. A gente vai pedir aos nossos amigos, aos nossos jogadores de futebol que são os amigos, ex-jogadores de futebol, comentaristas de futebol. A gente é amigo em outros lugares que a gente vai fazer repercutir isso ao máximo possível para que o máximo de Ele, pessoas saiba. ele, Eu inclu, tenho um ele, amigo que é da ex-seleção brasileira. Eu falei até com ele ontem, parabenizando ele pelo título de um time que ele já jogou. E falei com ele, irmão, preciso conversar com você. Um dos assuntos em pauta, aliás, o primeiro assunto em pauta vai ser esse. Eu quero que a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, tome conhecimento disso. Eu quero que o governador do estado de Pernambuco, o governador do estado de Alagoas, saiba disso. O chefe de Polícia Civil, doutor Gustavo Xavier, vou falar com ele. Doutor Gustavo, por favor, chega ao seu governador. Governador, faça que isso chegue aos seus deputados federais do seu estado. isso, Façamos uma mudança para que a nossa lei penal não tenha progressão de regime para crimes hediondos. verdade. Ah, o cara traficou droga, é bandido, é tapa na cara e cadeia. Um vagabundo desse que violou uma criança, cadeia pro resto da vida. É. Nós não temos que ter peninha de 12, 13 anos para vagabundo nenhum. Por quê? Tem progressão de regime. Se não é crime hediondo, fica um sexto. Com crime hediondo, é 2/5. É um absurdo ter progressão de regime. A gente, daqui a 4 anos, vê esse infeliz, esse sem luz, com a tornozeleira eletrônica, andando pela praia, pelas lindas praias de Alagoas, pelas lindas praias de Pernambuco. Esse vagabundo com a tornozeleira eletrônica e achando que pagou o seu crime à sociedade. Aí o que acontece? Pode acontecer que alguém ficar bastante chateado com ele e ver e tentar cometer e fazer lei com as próprias mãos. Será que o nosso Estado de direito brasileiro quer ver que isso aconteça? A impunidade ela não pode ser dessa forma. O crime organizado ele se organizou porque a pena é branda. O cara não tem possibilidade de ascensão social, ele vai para o crime. Ele vai para o crime porque lá ele vai ter dinheiro, ele vai ter mulher, ele vai ter moto bacana, ele vai ter carro bacana. Ele vai poder gastar dinheiro, vai poder tomar as melhores bebidas, estar nos melhores lugares, pedir a melhor comida pelo iFood, comer o que ele quiser. Sendo que se ele trabalhasse, ele não ia conseguir. Ah, mas ele... Cara, e se você for preso?
Fico lá 2, 3, 4, 5 meses. Mas eu ia estar na mesma merda em casa, como eu estou na cadeia. Eu só vou voltar à vida que eu tinha antes. Mas daqui a pouquinho saio e vou gastar o dinheiro de volta. Tem que acabar isso. Nós temos que fazer um coro muito forte contra nosso Código Penal, as nossas leis penais, a lei de execuções penais. Nós temos que criticá-las ao máximo e levar ao conhecimento das pessoas que moram nos seus apartamentos de cobertura, andam em seus carros blindados. E até porque direito da criança e adolescente é um direito humanitário, né? Direito internacional. Então, tem que ter um regime especial, né? Tem que ser qualificado com mais veemência, né? Mais contundência, porque eu volto a bater na tecla que a gente está com um caso de 8 menores que sofreram estupro no momento. Então, é interessante que a quarta vara de São Miguel dos Campos, do estado de Alagoas, que é a juíza Laila Kiskov, né? Que a juíza, ela saiba que já tem um precedente, que o Debrando Tenório de Albuquerque Filho já foi condenado e que aumente a pena. Sim, né? Que agora já não é mais primário. Agora ele já é mais primário. Justamente. Agora a pena dele vai aumentar. Justamente. Agora ele já tem um agravante, porque já não é primário. Eu quero que depois a senhora me passe pelo WhatsApp o nome dessa juíza aí, que eu vou entrar em contato com ela, vou mandar um e-mail para ela, vou ligar para ela, vou encher a paciência dela, para que ela tome conhecimento. Da quarta vara de São Miguel dos Campos. Eu tenho um contato direto. Perfeito. Depois a senhora me passa que eu vou... Eu sou aquele advogado chato, entendeu? Eu era aquele advogado muito chato. Eu trabalhava com um homem lá que me ensinou, lá em Juiz de Fora, me ensinou. Falei, Evandro, quer conversar com o juiz? Quer. O que você vai fazer hoje? Vou conversar com o juiz. O que você vai fazer mais hoje? Foi, se ele conversar comigo, eu faço outra coisa. Até ele conversar comigo, eu não faço mais nada. Então, é melhor. Eu vou ligar, eu vou mandar e-mail, eu vou ligar. Tá falando, nossa, esse chato desse Evandro tá me ligando. O que esse cara quer? Doutora, eu quero isso. A senhora pode me atender? Ela tem que me atender, ela é funcionária pública. E o senhor viu também as entrevistas do coordenador Antônio de Pádua, né? Da Polícia Sim. Civil, que coordenou a operação. Eu perguntei para ele qual foi a reação de Debrando quando ele foi pego em flagrante, capturado no apartamento. E ele se mostrou surpreso. Ele não sabia o que estava acontecendo, né? Então, é por isso que eu digo assim que ele já fez muitas vítimas. Eu tenho certeza disso. 8 são os processos, 11 são suspeitos. Agora, a gente não está falando Argentina, Colômbia, Alemanha, Bélgica, Estado de São Paulo. Lamentavelmente, e aqui eu quero contar um breve relato, que também é um desabafo e também é uma denúncia. Eu fui chefe da Seção de Investigação e Justiça da Força Aérea Brasileira, no Campo dos Afonsos, da Universidade da Força Aérea. E lá se faz um trabalho de pesquisa social das pessoas que são lá, sargentos, oficiais e tal. E eu tinha um efetivo muito grande, era eu, um cabo e uma sargento. Falei, já que a gente faz pouca coisa, são 17 mil homens que a gente toma conta, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, que eu vou só dobrar o trabalho de vocês e o meu. Ao invés de a gente só ver ficha criminal da onde o cara está servindo, no caso Rio de Janeiro, a gente vai pegar a última transferência dele. Depois eu triplico. Agora vai ser só a última transferência. Fizemos isso e numa peneirada que nós achamos um estuprador de uma menina de 9 anos de idade. Esse cara foi julgado, processado e condenado, mandado de prisão na rua, esse cara não foi preso. Para minha surpresa, e surpresa dele, né? Eu fui lá e mandei um ofício, falei para o meu comandante, assine esse ofício aqui que eu vou mandar lá para São José dos Campos para a gente pegar. Imediatamente esse mandado de prisão estava no Rio de Janeiro para ser cumprido.
Eu chamei esse sem luz, desse estuprador, desse vagabundo, desse sem vergonha, desse safado, à minha sala. Dei voz de prisão a ele, pedi que retirasse o cadastro e o seu sim, li o mandado de prisão, como é de praxe, a lei manda. Para mim, eu teria agido de outra forma, mas ali eu estava como oficial da Força Aérea. Agi, mandei recolhê-lo ao xadrez. Ele, em tempo recorde, ele foi expulso da Força Aérea. Liguei para o comandante da Força Aérea brasileira, a pessoa mais alta, tenente brigadeiro. Falei com ele, comandante, preciso que o senhor retire uma parte do procedimento que é feito, que é o Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina, e chame de ofício a responsabilidade de expulsá-lo da Força Aérea. Esse iluminado, em tempo recorde, foi expulso. Para minha surpresa, ele foi expulso no dia 7 de março de 2017. Eu não me recordava dessa data. Mas há pouco tempo atrás, pouco mais de um mês e pouco atrás, eu estava tomando a cerveja, assistindo um jogo na rua. E uma pessoa veio, seu Evandro, eu sou. Lembra de mim? Não. Lembra de mim? Não. Lembra de mim? Não. O que houve? Qual é o problema? O que aconteceu? No dia 7 de março de 2017, você me humilhou, você falou palavrão comigo, você me xingou. Eu falei, mas quem é você, rapaz? Eu fui o cara que você prendeu. Eu falei, mas por quê? Porque eu estuprei uma menina em São José dos Campos, de 9 anos de idade. Eu falei, você acha pouco? Eu fui ameaçado ainda, senhora mãe de vítima. Olha a inversão de valores. Eu tive que ligar para o meu comandante à época, que hoje está no Ministério da Defesa, para perguntar a ele, cuidado que ele falou também no teu nome. Então, hoje eu tenho que andar com certo receio a atravessar a rua por conta disso. Que Brasil é esse? Sabe quanto tempo esse cara ficou preso? Senhora mãe de vítima. Sabe quanto tempo? Me dê um número de meses, não de anos, que esse cara ficou preso. A senhora sabe? 6 meses. 9 meses. Só gestou um bandido que pagou a dívida dele com a sociedade. Nem de estuprador posso chamar ele de mais. É um absurdo. Não é absurdo. É o certo. É o legal. É o que está na lei. Isso tem que mudar. Isso tem que acabar. Por quê? Esse cara ficou barato. Se ele é uma pessoa que tem essa mente que eu não sei de onde é que vem, se é do inferno, se é de outro lugar pior do que o inferno, que deve ser pior do que o inferno. Uma pessoa que tem uma mente desse, com essa natureza malévola, ele vai querer estuprar de novo. 9 meses na cadeia. Só um oficial da Força Aérea que me xingou, me botou no xadrez e rapidinho me expulsou e já me botou lá em Bangu. Em Bangu fiquei 9 meses, foi muito ruim, mas foi melhor do que o xadrez da Força Aérea Brasileira. O xadrez da Força Aérea Brasileira foi muito ruim para ele. Foi muito ruim. Uhum. Vamos mudar a lei. É isso que eu quero. Eu quero ajudar a mudar a lei. Eu quero ajudar que as nossas crianças não sejam molestadas. Não porque não vão existir pessoas que queiram molestá-las, mas que o molestador vai pensar mais de uma vez, assim, se eu molestar, eu vou mofar o resto da vida na minha cadeia, então não vou fazer isso. Pois é, e como alguns repórteres falaram, né? Alguns repórteres falaram lá do caso do Hildebrando, a gente está tentando alertar outras famílias, né? Outras vítimas, no Brasil e no mundo, né? Eu tenho certeza que houveram vítimas na Alemanha, porque ele era treinador lá. O alerta que fica também é que assim, o perigo muitas vezes está dentro de casa.
né? Sim. O perigo está dentro de casa. Infelizmente, existem pais abusadores, infelizmente, né? Mas também existem os professores, né? Como a gente está vendo, ele é professor de educação física e ele aliciou seus alunos, né? Tanto na prática de educação física como o treinamento de futebol. Como o senhor disse, bem citou, prometendo sonhos, prometendo o mundo e o fundo para essas crianças, que facilmente são ludibriadas e envolvidas, né? Como a gente sabe, ele não tem nada de idoso, ele tem a saúde perfeita e não pode ter nenhuma benesse pela idade, porque a saúde física dele está em perfeitas condições. E outra, né? Como eu falei, ouvir as crianças, levar a sério as crianças, né? Porque sempre onde há fumaça, há fogo. As crianças, elas não vão inventar uma história se ela não existe. E principalmente se é a nível de cunho sexual, né? Isso é muito importante, porque é um tabu que precisa derrubar, né? É um tabu. As crianças precisam ter a coragem. Isso deve se falar com as crianças a questão da educação sexual em casa e na escola, né? Porque as partes íntimas ninguém pode tocar, ninguém, né? Isso tem que ficar muito claro. Até hoje eu falo para o meu filho, ninguém pode tocar, Cristo, nas suas partes íntimas. Ninguém, né? Só você, mais ninguém, né? Então, são assuntos que são delicados, mas a gente tem que desmistificar, porque o maior pecado da humanidade chama-se ignorância, é o não saber, né? Então, assim, vale salientar também que Hildebrando Tenório de Albuquerque Filho, ele é formado em educação física, ele é pós-graduado em educação física, ele começou um mestrado em Portugal, então ele é uma pessoa instruída. Então, ele sabe muito bem articular, falar, ele não é burro, né? Então, assim, que as pessoas abram os olhos, né? Ouçam as crianças, né? E como o senhor falou, tem que melhorar a questão da lei de execuções penais, crimes hediondos, principalmente se são de entes vulneráveis, que são as crianças e adolescentes, principalmente, né? Falo também da questão de idosos e idosas, né, que são também molestados também, né, deficientes, né, também deve entrar nesse rol, os hipossuficientes, né, que os direitos humanos abrangem, né. Então, eu fiquei aliviada por uma parte, como o senhor, foi a sua primeira pergunta, se a justiça foi feita, eu fiquei aliviada de uma parte, mas no meu coração foi 50%, né? Para mim, nem isso. Pois como a gente fala no inglês, 50-50, né? Então, ficou... Mezzo Calabresa e Mezzo Margherita, para mim, não serve. Para mim, esse cara tem que morrer na cadeia. Ele tem que ficar lá até o dia que ele for morrer. Para mim, a lei de execuções penais não tem que ter progressão de regime. A lei de crimes hediondos tem que mudar. Ela tem que mudar. É crime. É droga. Droga. Cadeia. Progressão de regime? Não. Mexeu com criança, com adolescente? Não. Agravante que é pai, familiar, tio, padrasto, madrasta, fica na cadeia. Mais ainda, mais um pouquinho. É professor.
é médico. Tem as pessoas que convivem, fazem parte do ciclo de uma criança. A primeira infância, a segunda infância são extremamente importantes. São extremamente importantes para a vivência dessa criança, para ver o que vai acontecer depois. É ali que é formado a personalidade, o psiquê. Ou melhor, tentar fazer estragar com o filho. Fazer com o filho dos outros já é inimaginável. Com o filho da gente. É muita crueldade. Nós temos que ter um dispositivo legal que esse dispositivo puna, não premie. Eu não quero prêmio. Eu quero que Delbrando Tenório de Albuquerque Filho fique na cadeia até mofar e ficar, aí sim, muito idoso, muito debilitado, mas que morra na cadeia. Que morra na cadeia. E outra coisa também que eu estou passando agora, assim, que não pode ser esquecido, Evandro, é que o meu filho, né, ele ainda carrega e ainda vai demorar muito tempo carregando o sobrenome do seu algoz. Então, o meu filho tem o nome dele e tem o meu nome, o meu sobrenome, e tem Tenório de Albuquerque. Então, imagina para uma criança de 9 anos carregar o sobrenome do seu algoz, que ele nem conhece. O passaporte, olha, o passaporte do meu filho é escondido para ele não ver. Tá? Eu ainda estou pagando 2 advogados para tentar tirar o sobrenome. Ainda não consegui. Vai conseguir. E a outra coisa também é porque isso é uma teia, né? Houve um crime contra o genitor, contra o próprio filho, né? Houve um crime, mas ainda há sequelas, ainda tem uma teia nebulosa, que é o registro de nascimento. E a outra coisa também, que até hoje eu ainda não tenho, é a guarda unilateral, a guarda exclusiva. Eu ainda não tenho. Né? Qual o nome da vara? Passa depois também o nome da vara, o número da vara, onde é que está o processo de guarda, que a gente vai também ligar para o juiz ou juíza dessa vara e cientificá-los, inclusive, dessa sentença. E depois a gente pede ao advogado da senhora que peticione nesse processo, juntando que existe contra o pai, o genitor, aquele que deveria zelar pelo futuro intelectual, psicológico, financeiro, de todas as formas da criança, ele foi o cara que abusou da criança. Então, esse juiz ou juíza dessa vara, especializada em família, deverá tomar ciência disso. A gente já vai cientificá-los já via telefone, via e-mail. Porque, inclusive as leis brasileiras, elas têm que se concatenarem, caminharem juntas. Porque isso, assim, deve ser uma coisa meio que automática, né? Então, mas não, é uma máquina judiciária que a gente tem que continuar entrando com a ação para modificação de nome, entrando com a ação para modificação da guarda lateral. Então, veja que eu estou lutando faz 5 anos. 5 anos, né? E agora, depois de muita persistência, morando no exterior, né, foi que, como o senhor bem ressaltou, o juiz da 7ª Vara Criminal de João Pessoa fez uma sentença realmente superlativa. Espetáculo. Né? Superlativo. Foram 15 páginas bem redigidas que o advogado do Hildebrando, de Alagoas, ele não teve condições de rebater. De recorrer. Sim. Não teve. E foi uma sentença extremamente técnica.
Isso. Técnica. Eu sou professor de Direito e já trabalhei dentro de escritório de advocacia muito grande e existem determinadas petições que são procrastinatórias. Que é o que é? É para ninguém entender mesmo. A dele, não. O relatório extremamente bem redigido, a fundamentação extremamente redigida e muito objetiva. Isso. Muito objetiva. Sem os rococós e sem os latins e sem as mensurações de outras sentenças prolatadas pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal ou uma jurisprudência lá ou acolá. Não, ela é extremamente técnica. Julgou com humanidade ao que o caso pedia. O juiz não tem que ser um aplicador de lei. Se ele for aplicador de lei, não precisa dele. É inteligência artificial, dei-me o fato que eu lhe darei o direito. Pronto. O juiz tem que julgar com humanidade, é pegar o processo, é ler o processo, é ver o que está acontecendo. Gente, eu não posso deixar essa criança esperar durante 5 anos que o pai dela ainda continue solto. Eu tenho que prendê-lo o mais rápido possível. Então, eu, enquanto juiz, mando isso. Vou expedir um mandado de prisão contra esse lixo. Então, Polícia Civil do Estado de Alagoas, a OPLIT, parabéns pela coordenação lá do Toninho Pádua, lá do Antônio Pádua. Parabéns, meu irmão. Ele foi lá e fez o quê? Ele recolheu o lixo da rua e jogar o quê? Lá naquele cantão, lá no pior canto que tiver para esse cara pagar. Aí vai pagar pouco, lamentavelmente. A gente grita aqui, mas a gente tem que gritar agora e demonstrar que casos desses existem. Por quê? Da Raquel Cantarelli, semana passada, nós fizemos uma entrevista extremamente longa e de coisa extremamente chocante. E eu falo assim, gente, será que a humanidade ainda tem jeito? Eu ainda acredito na humanidade. Eu ainda acredito que existem pessoas boas, imbuídas de bons princípios, que são pessoas bem formadas, bem vividas, que tiveram família, pai, mãe, avô, e não nasceram de chocadeira. Porque uma pessoa que não se emociona, que não tem empatia pelo caso que a senhora me contou, pelo caso que a senhora está nos contando agora no nosso canal, eu acredito que o nosso editor que está aqui, o Calvoso, ele deve estar apavorado. Quando eu tive o contato com o caso do Leniel Borel, onde um pai teve o seu filho tirado pelo namorado da mãe, que pisoteou em cima do moleque de 4 anos de idade. Pisoteou. Eu tive acesso a laudos que são extremamente chocantes da violência que aquele menino foi machucado. E esse pai hoje está fazendo do seu luto uma luta. Cria uma associação e da associação ele tenta ajudar a pais e mães que têm os seus filhos vítimas de violência. E muitas vezes é feito pelos próprios pais e mães. Meu Deus, eu rezo todo dia, rezo o terço. Meu Deus, ajude nossas crianças. Evandro, eu lhe enviei o processo completo do meu filho, que teve na faixa de quase 500 páginas. E pelo que a gente já conversou, e acredito que o senhor também deve ter visto assim de en passant, de tudo isso, do processo, de tudo que foi vivido, de tudo que foi provado, teve uma peça fundamental que aí, assim, para mim foi uma lição, para mim foi uma lição de direito. Uma lição de direito, uma lição de vida. O senhor, pela sua opinião, o senhor consegue vislumbrar qual foi a peça-chave que condenou o Hildebrando? Seu filho. Seu filho. Eu não li as 500 e poucas laudas do processo. Advogado é um bicho meio que aprende a ler de trás para frente.
Então, a gente lê o processo de trás para frente. E o de trás para frente, em determinado ponto, são as provas, a gente ultrapassa, vamos ver o que está escrito nas petições, vamos ver o que está escrito na inicial. Então, a gente tem um pensamento meio diferente dos outros. E na hora que depois eu fui me ater às provas, e na hora que eu vi aquela prova, uma prova colhida por uma criança de 4 anos, aquilo que ele disse: meu Deus, tenha piedade de nós. Então, eu fiquei assim, eu ainda, quando eu penso que quem salvou meu filho foi ele mesmo. Sim, ele é o herói da própria vida. Foi ele quem colocou o pai na cadeia. Sim. Foi a confissão dele, a coragem dele de narrar detalhadamente no laudo psiquiátrico federal aqui na França. Como o senhor disse, ele salvou a ele mesmo, né? Então, para mim foi uma lição, porque quantos e quantos casos, né, eles podem ser resolvidos se a criança ela for o ponto, né? Ela for o ponto-chave. Se o judiciário ele levar em consideração a confissão da criança. Porque eu já vi muitos casos aí no Brasil, as crianças dizendo os horrores que os pais fazem com elas de abusos sexuais, que elas não querem ficar com seus pais porque eles abusam delas e o judiciário entrega as crianças ao algoz, ao abusador, né? Então é de uma perversidade sem limite, sem tamanho. O caso da Júlia Isabela, um caso internacional, onde um pai abusador da Irlanda teve as suas filhas lhe entregues pela Polícia Federal brasileira por uma decisão de um desembargador do Superior Tribunal de Justiça que mandou que fossem entregues para simplesmente ele leu a Convenção de Haia e falou: Convenção de Haia, sim senhora, e mandou levar as meninas. Uma das meninas foi abusada com 2 anos de idade. Ela chegava, e aqui a gente só está entre maiores e a gente tem que falar mesmo para que todo mundo saiba. A menina que foi abusada, ela chegava perto da irmã, quando a irmã estava sendo trocada a fralda, e vou tentar ser o menos explícito possível, ela ia e colocava a sua boca na parte íntima da irmã, enquanto ela trocava a sua fralda. Na hora que a sua mãe estava deitada à cama, ela levantava a saia e ia botar a boca na genitália da mãe. Porque ela achava que aquilo era uma ação... Meu Deus do céu! Se alguém não tomar por base um relato de uma criança dessa, o mundo acabou. Tem que pedir o Putin para apertar o botão, dar um contra-alt del e acabar essa porra. Jesus. Mas, assim, a gente está batendo no óbvio, né? Sim. No óbvio. Porque, assim, como diz o ditado popular, o pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Mas eu acho que eles não enxergam, porque esses caras vivem em carros blindados, em jantares, os caras não passam a manteiga no próprio pão, não sabem nem quanto custa um pão. Ele não sabe nem como é que é o trânsito, porque vai lá e tem um motorista de carro blindado, eles não veem violência, eles não assistem televisão, mas eles deviam assistir a esse trecho do relato que a senhora me fala, que é chocante. Eu não quero voltar a ver meu pai. Meu pai me pediu para eu tocar em seu pênis. Papai não é bom. Palavras da criança vítima. Meu pai me machucou. Ele colocou seu pênis dentro da minha bunda. Meus deputados federais, meus amigos, meus senadores, minhas senadoras, Rodrigo Pacheco, Mineirão, que é mineiro igual eu, amigo do Renzo Braz, que é meu amigo. Nós vamos ter uma conversa, meu senador. E meus outra? Deputados federais, amigos, nós vamos ter uma conversa. Vamos mudar a lei de execução penal. Vamos fazer com que essas leis, inclusive que a criança, o adolescente, ele seja ouvido, sim. Tenha dado ele caráter
sim, de Pela poder falar. Convenção da ONU. A Convenção da ONU diz isso. Nós temos que fazer isso acontecer, nós vamos fazer. É. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas. Só pode ficar tranquila que essa entrevista ela vai subir. Ela vai outra subir coisa, canal, Evandro, vai... eu sou brasileira. Sim. Eu sou brasileira. Sim. A vítima menor, meu filho, ele é brasileiro. Sim. O crime foi no Brasil. Sim. O réu é brasileiro. Sim. Entendeu? Então, a gente hoje mora na França, mas a nossa nacionalidade é brasileira. Tudo é do Brasil. Entendeu? Sim. Então, que esse caso sirva de pressuposto, né? Que abra uma brecha para mudar a lei. Entendeu? Então, mas esse paradigma desse processo, ele é muito importante para que a gente não ficar, mas o cara está imaginando... Não estamos imaginando nada, é caso concreto. É caso concreto desse caso e mais 8 que estão sendo julgados. Isso. É mais um processo na vara de família sendo julgado, esperando que houvesse uma decisão na vara civil que vai independer da penal. Não! Não tem que independer, não. Tem que depender, sim. Ele foi condenado, processado, teve o devido processo legal, ele teve direito à defesa, ele se defendeu. Esse bandido, idoso, eu não quero falar um palavrão, mas é isso mesmo. Ele não é idoso nada. Professor de educação física. Eu quero que esse bandido fique... Mas, lamentavelmente, se ainda assim a gente conseguir mudar a lei de execuções penais, esse bandido, ele não vai ser pego nela. Mas tenhamos a certeza que, pelo menos, os próximos não tenham progressão de regime. A gente luta para que isso aconteça, lamentavelmente, que não vá favorecer o processo da criança vítima, que é o filho da senhora. Mas que outras crianças, e que tiverem abusadores, esses abusadores não sejam colocados em situação tão confortável à rua. E que esse processo que ele tá correndo contra ele, de 8 estupros, ele seja condenado de forma firme, com a pena máxima. Nós vamos ficar em cima disso. Senhora mãe desse anjo vítima, a senhora tem, desde sábado, aqui um amigo, tem uma pessoa que lutará pela senhora, que fará com que esse relato chegue ao máximo de pessoas possíveis e as pessoas que efetivamente têm poder, a desembargadores, amigos nossos, delegados de Polícia Federal, delegados de Polícia Civil, delegados que são deputados federais e ocupam cargo público, amigos que estão dentro do Senado Federal, amigas que estão dentro do Senado Federal, as câmaras legislativas terão conhecimento desse caso e a gente vai fazer com que isso aconteça. Calvoso, dá só uma piscada na cara do boneco aí, coloca o número de telefone para denúncia lá da associação em Riborel, esse lixo aí, Ideobrando, Albuquerque, Tenório, filho, esse bandido. Se alguém aí reconhecer esse monstro, manda para a gente nesse telefone. Nesse telefone, você vai mandar via WhatsApp, vai lá colocar seu nome, vai se identificar com o e-mail e com o seu nome e pode relatar para a gente vai fazer com que isso chegue o mais rápido possível a qualquer delegacia, a qualquer juizado de infância e juventude, a conselheiros tutelares. A gente vai fazer com que isso chegue. Eu quero agradecer, senhora. Se a senhora quiser fazer mais algum relato, mais alguma informação, o espaço é da senhora. Em primeiro lugar, agradecer ao senhor e à sua equipe pela oportunidade. Eu estou aqui não só pelo meu filho, mas pelas outras vítimas, e que não haja mais impunidade, que ele seja severamente punido, né, nos mais altos rigores da lei, e aproveitar essa palavra final para que esse processo de criminal que está correndo na 4ª Vara
de São Miguel dos Campos, em Alagoas. Esse processo em que o Hildebrando ele é réu por estupro de 8 menores vulneráveis, que ele seja punido e condenado com a mais alta pena possível, para que ele fique muitos e muitos anos e morra na cadeia. Amém. Esse é o meu desejo. Eu também desejo isso a ele. Que ele tenha uma morte lenta, dolorosa, que dure bastante tempo, mofando na cadeia. Isso. Eu agradeço mais uma vez, agradeço pelo adiantar da hora, agradeço o carinho. Tem em mim um parceiro, uma pessoa que vai caminhar junto, que vai gritar pela senhora, que vai falar alto pela senhora, que vai colocar todos os conhecimentos que tem, tanto no meio jurídico quanto no meio político, que a gente conheça as pessoas, que essas pessoas façam que isso aconteça. No mais, muito obrigado. Recuperação, saúde ao seu filho, a quem compadeço de sua dor, a empatia que tem por ele, e que Deus o abençoe. Abençoe a senhora, abençoe sua casa, a sua família, e que Deus a proteja. E que os outros processos que existam na vara de família, que a gente também vai contatar, que tenham também humanidade em julgar, e que retire o nome desse monstro, que ele não precisa carregar mais o nome desse monstro. Depois, quando tiver maioridade penal e maioridade civil, ele decida se sim ou se não. Mas, nesse momento, ele não tem absolutamente necessidade de ter que escolher se o nome do pai dele vai ou não aparecer nos seus documentos de identificação. No mais, meu muito obrigado. Muito obrigado a quem esteve com a gente. Peço que multipliquem esse vídeo em cortes que vamos fazer, porque ficou um pouquinho extenso, mas que multiplique isso nas redes sociais. Marque seus deputados federais, marque aquelas pessoas que são famosas, o Marcos Mion, o Luciano Huck, o Datena, o delegado Palumbo, a Silvana Ampi, o Misael Varela, lá da minha cidade, o doutor Wilson Batista, a todos os deputados que a gente conhece, a Índia Armelau, deputada braba que tem aqui no estado do Rio de Janeiro, deputada estadual, ajuda a gente a gritar isso alto também. A todos que a gente conhecer, a gente vai marcar, a todos que a gente conhecer, a gente vai ligar. No mais, eu aguardo vocês no próximo Entende Direito. Estamos entendidos? Muito obrigado.